Agora que criou um ambiente positivo e está pronto para dar muita atenção positiva, você está pronto para reconhecer o bom comportamento do seu filho. Isso significa que você estará reforçando ou recompensando comportamentos apropriados. Como pais, é fácil ver quando seu filho está fazendo algo que você não aprova, mas pode ser mais difícil perceber quando seu filho está se comportando bem. Portanto, o primeiro passo é identificar algum bom comportamento que você deseja reforçar. Você consegue citar alguns comportamentos que quer que seu filho faça com mais frequência? Quando tiver alguns em mente, estabeleça um objetivo para si mesmo, para começar a reforçar esses comportamentos. É importante que você também esteja estabelecendo metas razoáveis para seu filho. Aconselhamos começar com comportamentos que você sabe que seu filho pode fazer, antes de avançar para objetivos maiores. Isso pode incluir o reforçamento de pequenas etapas em direção ao comportamento final que você deseja ver. Por exemplo, digamos que seu filho não costuma guardar os brinquedos depois de brincar. Se você lhe pedir para guardar os brinquedos e ele guarda somente alguns, esse é um passo importante na direção certa e deve ser recompensado. O próximo passo é o fornecimento do reforçador. Quais são alguns tipos de reforçadores que você pode fornecer para comportamentos apropriados? Você pode proporcionar ao seu filho atenção, acesso a atividades divertidas ou uma pausa de uma atividade menos divertida. Esses reforçadores não precisam ser grandes para serem significativos para seu filho. Além disso, quando fornecer os reforçadores, certifique-se de elogiar com frequência comportamentos específicos. Por exemplo, depois de seu filho limpar o quarto, você pode dizer algo como: "Você fez um trabalho fantástico limpando o seu quarto." Se você disser ao seu filho exatamente qual comportamento lhe agradou, ele saberá qual comportamento você quer ver no futuro. Conforme vimos na unidade anterior, a forma como você reforça o comportamento faz a diferença no quanto você será eficaz. Você deve entregar o reforçador o mais rápido possível. Os reforçadores são mais eficazes quando vêm logo após o comportamento e menos eficazes se forem atrasados. Às vezes, você pode precisar ensinar ao seu filho um novo comportamento. Quando isso acontecer, é sempre recomendável praticar esse novo comportamento com ele e reforçar a prática. Por exemplo, se a criança frequentemente pega brinquedos dos irmãos, você pode ensiná-la a pedir um brinquedo em vez de pegá-lo. Você pode modelar ou mostrar como pedir com educação e fazê-la praticar. Reforce a nova habilidade com muitos elogios. Da próxima vez em que vir seu filho aproximar-se dos irmãos, lembre-o de pedir com gentileza. Se isto ocorrer, forneça um reforçador. Aqui estão alguns exemplos de elogios que especificam o comportamento que a criança deve executar no futuro. Muito bem! Gostei de ver como você se comportou enquanto brincava com seu irmão. Estou orgulhosa de você ter limpado seu quarto. Uau! Você ficou sentado tão silencioso. Lembre-se de especificar o bom comportamento nessas declarações, para que a criança saiba o que você quer que ela faça no futuro. Tente pensar em alguns elogios para comportamentos específicos que você poderia fazer ao seu filho na sua rotina diária. Agora, vamos ver um exemplo de uma mãe que recompensa o bom comportamento com elogios específicos. Filha, obrigada por ter ajudado a guardar as compras. Deixa eu ajudar você aqui a terminar. Bom trabalho.
Muito obrigada. De nada. Todas as crianças vão ter, em algum momento, algum comportamento inadequado ou desagradável. Essa é uma parte normal da infância. Como já falamos anteriormente, uma criança com autismo pode ter maior probabilidade de apresentar um comportamento inapropriado porque o utiliza como forma de comunicar seus desejos e necessidades aos outros. O comportamento inadequado ocorre porque tem um propósito para a criança. Às vezes, algumas de nossas reações como cuidadores podem realmente funcionar para reforçar um mau comportamento e aumentar sua frequência. A boa notícia é que temos o poder de mudar nosso comportamento para parar o comportamento do nosso filho. O que você deve fazer após a ocorrência do comportamento problema? Se uma criança sabe qual comportamento é esperado dela, mas ainda assim decide se engajar no mau comportamento, pare e redirecione-a para o bom comportamento. Usando o nosso exemplo anterior, se seu filho pegar um brinquedo do irmão sem pedir, mesmo após ter praticado o pedir gentilmente, neste momento você pode retirar o brinquedo das mãos do seu filho, devolvê-lo ao seu irmão e depois fazer com que ele peça o brinquedo gentilmente. Outra maneira de garantir que você não reforce sem querer o mau comportamento é ignorar ativamente o mau comportamento. Chamamos isso de ignorar programado. O ignorar programado envolve remover brevemente toda e qualquer atenção dada ao seu filho quando ele estiver apresentando um mau comportamento. Retirar sua atenção assegurará que você não reforce acidentalmente o mau comportamento com atenção ou itens. Siga os passos a seguir para ignorar de forma programada. Antes de tudo, mantenha-se calmo. Se você estiver se sentindo aborrecido, faça o possível para esconder e mantenha um tom neutro. Em seguida, retire toda a atenção da criança. Para ajudá-lo a retirar sua atenção, você pode prestar atenção a algo ou a outra pessoa. Finge a estar absorvido em alguma outra atividade. Por exemplo, pegue um livro e comece a ler. Comece a organizar uma prateleira ou estabeleça uma conversa animada com seu companheiro ou companheira. Se achar difícil fazer isso, você pode considerar sair da sala, mas somente se seu filho estiver em segurança. Se seu filho não estiver em perigo imediato, não há problema em deixar o ambiente, mas continue por perto. Quando seu filho estiver calmo e não estiver mais se comportando mal, retorne a atenção para ele e redirecione-o para um comportamento adequado. Agora, responda a questão baseada no seguinte cenário. Após o jantar, o Haroldo assiste à televisão enquanto a filha lava a louça. Depois de fazer um curso de treinamento para pais, ele notou que não estava oferecendo nenhum tipo de recompensa para lavar a louça. A partir de então, o Haroldo sempre agradece a filha por lavar a louça e permite que ela escolha uma sobremesa favorita. Esse é um exemplo de mudança de 1. Consequência, 2. Antecedente, 3. Comportamento, 4. Nenhuma das opções acima. A resposta correta é 1. Este é um exemplo de mudança de consequência. As últimas estratégias de que falaremos são usadas para promover o ouvir e seguir direções por parte do seu filho. Os pais geralmente se sentem frustrados quando seu filho não segue instruções ou se comporta mal quando solicitado a fazer algo. Além do mais, esse tipo de comportamento torna a criança mais dependente de seus pais para realizar tarefas por eles. Portanto, o último grupo de estratégias sobre as quais falaremos o ajudará a melhorar o ouvir e seguir direções em casa com seus filhos. Uma das formas de promover o seguimento de instruções
é oferecer escolhas ao seu filho. As pesquisas mostram que o simples fato de oferecer uma escolha pode ajudar a reduzir a quantidade de comportamentos problema para completar tarefas. Estas escolhas podem dar à criança algum controle sobre a situação e deixá-la mais disposta a executar as tarefas. Mas o que queremos dizer com escolhas? Você pode transformar qualquer coisa em uma escolha, mesmo que realmente não haja nenhuma escolha. Você pode permitir que seu filho escolha qual o reforçador que ele quer ganhar por certos comportamentos. Você pode oferecer escolhas entre atividades. Por exemplo, você pode dizer: você quer ir à praia ou ao parque? Você pode até mesmo oferecer escolhas quando se tratar de certas tarefas que precisam ser realizadas. Por exemplo, se você tiver uma lista de 4 tarefas que seu filho precisa completar até o final da semana, você pode permitir que ele escolha a ordem na qual ele executará as tarefas. Ou ainda, você pode oferecer a seu filho uma escolha de qual tarefa ele quer fazer no momento específico. Por exemplo, você pode dizer: você prefere lavar a louça ou as roupas? Você pode também oferecer uma escolha de quando ou como realizar uma atividade. Por exemplo, você pode dizer: você quer aspirar o chão agora ou depois do jantar? Ou então, você quer aspirar ou varrer o chão? Se seu filho costuma resistir e reclamar quando você o manda fazer o dever de casa, você pode oferecer uma escolha em relação à ordem em que ele executa as tarefas ou ao local onde realizá-la. Por exemplo, você pode dizer: você quer trabalhar na mesa de jantar ou na sala de TV? Em alguns desses exemplos, realmente não há uma escolha. Seu filho precisa executar uma tarefa doméstica ou o dever de casa, e você permite que ele escolha como ou quando realizar a tarefa. Apesar de parecer simples, permite escolhas como essas pode ter um enorme impacto na forma como seu filho ouve e segue instruções.